Muito bem, então a gente inicia aqui a nossa discussão sobre essa segunda parte, então, do nosso trabalho, né, do que a gente vai discutir aqui no desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, sendo artigo ou sendo monografia, né, então a discussão de hoje ela é válida para ambos os formatos, tá? Então, como eu já vinha indicando para vocês, né, quando a gente desenvolve o nosso projeto de pesquisa, ele é um planejamento. E nesse planejamento eu tenho, né, a razão de existir desse projeto, que é a questão norteadora, a pergunta que vai mover a minha pesquisa e que a resposta eu vou encontrar nos objetivos, que é a finalidade do meu estudo. Feito isso, eu preciso descrever como que eu vou atingir os meus objetivos. E eu faço isso na parte da metodologia. A metodologia ela vai servir, então, para que eu indique o passo a passo que eu vou trilhar para atingir os meus objetivos e responder a minha questão norteadora. Então, esse é o papel do projeto, é assim que eu estruturo um projeto, e é isso que vai fazer com que eu me mova no desenvolvimento, então, do trabalho. Aí eu parti, então, para uma primeira parte, que é a parte teórica, a primeira sessão do artigo, ou o primeiro capítulo da monografia. Aí eu fiz, então, toda uma discussão teórica, entrei nas bases de dados, né, busquei dentro do portal de periódicos CAPES, também cruzei com o Google Acadêmico, até para ver se tem mais coisas, né, para ter, então, uma abrangência um pouco maior. Tentei fazer buscas, né, utilizando palavras-chave em outros idiomas, em inglês, em espanhol, tentei expandir ao máximo. Fiz o levantamento, então, dessa bibliografia, né, desses artigos, desses livros, de tudo que foi produzido, as teses, dissertações, outras monografias, outros artigos. Então, eu estudei, eu li, eu já tenho, então, mais segurança, eu já preparei o meu terreno teórico para que eu possa partir para a prática. É óbvio que quando eu defino na minha metodologia o perfil do meu trabalho, eu vou, obviamente, trilhar toda a metodologia a partir do que eu defini. Né? Então, estudos mais ligados à antropologia, às ciências sociais, a gente sabe que o campo ele tem um peso muito grande. Né? Ele é essencial para qualquer tipo de trabalho. E aí a gente sabe que parte-se do empírico, vai para o campo em qualquer momento. Então, assim, a ordem, ela não é exatamente essa que eu estou aqui indicando, mas essa ordem que eu estou indicando é uma ordem que ela pode ser mais abrangente e atender a um número maior de trabalhos. Por isso que eu estou, então, falando desta forma. Mas nada impede de, no planejamento do teu estudo, você definir outras ordens. Mas a gente tem que partir de uma lógica. Eu não tenho como ir a campo, entrevistar pessoas, né, ou mesmo observar esse campo, a paisagem, o comportamento humano, né, ou mesmo saber o estado do meio ambiente, né, como está aquele meio ambiente, seja ele cultural ou natural, sem ter embasamento, sem ter uma leitura prévia, sem ter um conhecimento prévio. Porque se eu for, eu corro o risco de deixar muitas lacunas e ser obrigado a retornar. Então, por que a gente sempre indica para que vocês façam uma leitura aprofundada, cuidadosa da teoria que vocês estão estudando, do tema que vocês estão estudando, antes de ir a campo? Porque isso vai preparar. Eu posso não ter ainda estruturado os meus formulários de pesquisa para coleta de dados, a minha entrevista, eu posso ainda não ter isso pronto. Mas, já tendo acesso ao meu tema, buscando informações, encontrando termos técnicos que são tão importantes para o meu estudo, né, trazendo ali informações que não são apenas o significado, né, o glossário, mas também o entendimento do funcionamento, como que é a dinâmica dele no cotidiano, naquela rotina turística, ou dentro de um hotel, dentro de um estabelecimento ligado à nossa área, pode ser de alimentos e bebidas, de eventos, né, independente então da área que eu esteja estudando. Eu tendo contato, então, com esse repertório teórico, eu consigo, então, ter um embasamento mais forte, né, ali muito mais sólido, para que eu possa ir a campo coletar esses dados. E aí, a partir desse momento, eu já tenho, então, as referências até para poder pensar nos meus instrumentais de pesquisa. E quais serão os procedimentos que eu vou adotar durante este campo. Tá? E aí, então, eu me preparo,
eu estou ali, então, pensando, né, numa determinada temática, eu li bastante sobre essa temática, eu consegui identificar que a literatura foi até determinado ponto, e ela está datada, inclusive, né? Se eu estou fazendo trabalho em 2021, eu estou olhando para trás. Eu não tenho como saber o que vai ser publicado esse ano. Às vezes, até, né, o meu orientador ou um professor utilizou numa disciplina um artigo que ainda nem foi publicado. Ele está sob avaliação, né, sob avaliação, e futuramente ele já está aprovado, só tem que fazer algumas correções. E às vezes acontece, né, do professor liberar antes, mas eu tenho que cuidar, né, porque ele ainda não está publicado numa revista. Então o ideal é sempre olhar para trás. E aí olhando para trás, tendo embasamento anterior, eu tenho o limite. Todos os trabalhos vão ter o limite. Né? E a pesquisa ela é importante, a pesquisa científica, o trabalho que a gente desenvolve dentro das universidades, ele é importante nesse sentido, que a gente dê continuidade, que a gente evolua, né, com base nesse conhecimento adquirido, que a gente consiga trazer novas perspectivas, novos olhares. E aí, então, a partir disso, eu dou essa continuidade. Então, eu sei das restrições, eu sei das limitações, as brechas, e aí, então, eu vou preparar a minha pesquisa de campo a partir delas. Então, quais foram as lacunas que não foram preenchidas? E aí eu vou pensar na coleta dos meus dados, tentando preencher essas lacunas. Então, eu olhei os autores, eu vi as brechas dos autores, e aí então eu direciono o meu trabalho trazendo isso. E esse momento do campo é um momento extremamente original para a minha pesquisa. Por mais que eu faça um tema que é original já, né, e na nossa área isso é muito comum, da gente trazer temas que são muito inovadores, que são recentes, que quase não têm publicações, né, e a gente tem por aspas aí, porque no contexto de 2021, com a quantidade de revistas que temos, com a quantidade de trabalhos acadêmicos sendo produzidos, né, a gente tem que sempre ponderar e não indicar que não tem nada. Sempre vai ter alguma coisa correlacionada, semelhante, pode não ser exatamente como estou fazendo, né, o direcionamento, o foco do meu trabalho, mas com certeza vai ter alguma coisa para você dialogar, tá? Então sempre vai ter um trabalho que eu consigo acessar, que eu consigo dialogar, mesmo porque hoje então precisa constar hoje, né, na internet. A gente tem os repositórios acadêmicos, institucionais, né, então tudo que é defendido nas universidades federais é obrigatório que eles estejam online. Agora, se as universidades estão atualizando ou não é outra história, mas eu tenho muito mais chances de encontrar. Feito isso, então, eu começo lá na minha metodologia, quando eu fazia lá, quando eu elaborava o meu projeto, eu já tinha descrito um pouco do meu campo. A minha pesquisa é qualitativa, quantitativa, eu fui definindo o perfil, né, do meu trabalho, e aí a partir desse perfil eu vou ter então metodologias a seguir, né, uma metodologia a seguir. E aí a metodologia nada mais é do que a soma do método que eu defini para o meu trabalho, mais as técnicas que eu vou utilizar para a coleta dos dados. E essas técnicas, elas precisam ser bem pensadas, porque é a partir delas que eu vou conseguir captar, então, essa originalidade, que eu vou trazer respostas para a minha questão norteadora, que eu vou trazer respostas para os meus objetivos, que é onde eu quero chegar. Então, quando eu vou pensar nos instrumentais da minha pesquisa, eu sempre vou pensar a partir da minha questão norteadora e dos meus objetivos. Então, eu vou revisitá-los, eu vou olhar lá, o que eu estou questionando aqui? Então, eu quero saber o que, né, com a minha pesquisa. E aí, a partir dessa questão norteadora, eu posso destrinchar em outras questões, que eu vou colocar no meu formulário de pesquisa, que pode ser online, né, via aí os recursos que temos hoje no online, né, o mais popular tem sido o Google Forms, mas a gente tem o Qualtrics, a gente tem SurveyMonkey, então a gente tem diversas outras possibilidades ali, né, para conseguir então gerar um formulário online, né, um questionário que possa ser então disparado ali, né, pelo modo online, tá bom?
Ou então, eu quero ainda fazer o físico, vou preencher, né? É lógico que no contexto que estamos, isso vai ser praticamente inviável e impossível, né? Quem que vai parar na rua para te responder? Você vai se colocar em risco e você vai representar uma ameaça no contexto de pandemia que estamos vivendo. Então, o ideal é encontrar caminhos para solucionar esse problema atual. Então, o virtual é um caminho, via telefone, via WhatsApp, a gente tem, então, caminhos, e-mails, a gente tem caminhos, tá? Então, eu preciso me organizar direitinho para que eu faça de modo que, ao coletar os dados, ao trazer, então, essas informações, né, a essa coleta, eu tenho que pensar de que forma eu vou acessar os meus sujeitos. E aí, ao preparar, então, o estudo, eu preciso pensar, poxa, a internet é o jeito mais barato hoje, é acessível, mas será que eu vou conseguir os meus respondentes? Então, eu também tenho que pensar nas formas que eu vou conseguir acessar. E essas formas, gente, hoje, no contexto que nós estamos vivendo, elas, por mais que elas aparentem, né, trazer ali uma certa tranquilidade, isso não é real. A gente está encontrando dificuldades, está muito difícil de obter respostas. Então, eu preciso me planejar com plano A, plano B, plano C, para encontrar, então, outros caminhos para essa coleta. Então, antes de eu abrir para as perguntas de vocês, eu só quero concluir aqui indicando o seguinte: eu faço o desenho, então, dos instrumentais de pesquisa, coloco lá o questionário, as questões que eu quero saber. Pode ser totalmente estruturado, do começo ao fim. Eu posso colocar estruturado ali sem aberturas. Tá? Numa entrevista eu também posso fazer uma entrevista estruturada, com um roteiro de questões do começo ao fim. Posso fazer semi-estruturada, com algumas aberturas. Eu coloco questões que são essenciais, mas se o respondente, o entrevistado no caso, quiser caminhar por outros, né, áreas ali, querer então indicar outros caminhos, ele pode, mas ele tem que responder o eixo ali, a estruturação principal. Entrevistas informais, elas são muitas vezes essenciais para preenchimento de lacunas, porque às vezes o entrevistado, ele é tímido, ele não quer ali se comprometer, ele tem ali uma certa insegurança com relação ao próprio uso que o pesquisador vai dar e tudo mais. Então, a entrevista informal, ela não é antiética, desde que eu assuma e vista a camisa da ética da pesquisa. O pesquisador, ele tem que se pautar do começo ao fim na estruturação da sua pesquisa na ética. E aí, como que uma entrevista informal, que pode ser um bate-papo feito, né, uma conversa ali informal, como que eu posso utilizar isso dentro da minha pesquisa? Protegendo a pessoa que falou, eu não vou identificá-lo, eu não vou colocar o nome do fulano, eu não vou expor essa pessoa, às vezes o cargo da pessoa pode expor, então também tem que cuidar. Então, se eu estou falando de um hotel e eu tenho um gerente para aquela área, se eu falar do gerente da área do hotel X, eu vou identificar quem é. Então, eu tenho que tomar muito cuidado e proteger as identidades sempre, né? Ah, mas ele fala, não, pode usar o meu nome, pode colocar o meu nome. Você vai olhar para o que ele falou. Você vai ler depois na transcrição para ver se aquela informação vai comprometer ou não. Porque, de repente, por mais que ele diga que pode usar, pode sim, você vai julgar e identificar se aquilo pode comprometer. E geralmente pode sim. Então eu tenho que cuidar, eu tenho que proteger as identidades. Façam sempre isso, essas ponderações. Eu sei que muitas vezes, né, imagina, já fiz monografia, já fiz dissertação, já fiz tese, eu sei que às vezes a gente acaba descobrindo coisas que geram uma certa empolgação. E você quer falar, e aí você quer embasar, para não ficar muito ali a tua opinião, tipo, olha, não, isso foi dito. Mas você vai indicar que foi dito durante um momento ali mais informal, mas você não precisa indicar o caminho para identificar o sujeito que disse, tá? E ao mesmo tempo, eu também não posso inventar, né? Então eu continuo dentro da ética. Então eu também não posso inventar, tipo, eu preciso que seja dito isso. Não, você não vai fazer isso, isso não é correto. Né? Então, é óbvio que você também não vai fazer isso, mas dentro, né, dessa entrevista informal, que eu posso datar, que eu posso indicar o local, né, eu vou preservar a identidade,
mas aí eu trago uma pessoa que tem experiência, né, há 10 anos com aquele tema, com aquela área e tal, e eu trago então um mapeamento. A entrevista informal, ela é importante no sentido do tateamento desse campo, porque é a partir desse primeiro contato, dessa primeira conversa, que eu vou tendo ideias para poder projetar, inclusive, o meu roteiro de entrevistas ou o meu formulário de pesquisa. Então, eu já começo a até pensar num futuro, né, num outro momento que eu vou retornar para esse campo, para daí voltar com um campo mais sistematizado. Então, ir a campo é importante, inclusive, chegar num primeiro momento mais descompromissado, como um observador, olhando a paisagem, olhando os comportamentos, vendo como que as pessoas estão lidando ali com aquele local, ou mesmo, né, eu posso ir, se eu estou num estabelecimento comercial, eu posso ir meio como um cliente oculto, né, eu vou ali para ser cliente, para ter um atendimento, para observar como sou atendido, né, então também cabe num trabalho acadêmico, científico isso, é esse tipo de observação, essa abordagem. Posso pesquisar e me aprofundar mais, né, nesse tipo de abordagem do cliente oculto. A área de gestão, a área da administração trabalha muito com isso, então eu também posso me colocar, vestir, né, esse papel, essa camisa, né, de cliente oculto, e aí identificar como que são os atendimentos, as dinâmicas, e isso tudo entra como um relatório no meu trabalho. Então eu preciso entender que a partir do momento que eu delimitei onde vai ser o meu campo, os primeiros contatos, eu já estou pisando nesse terreno da coleta de dados, eu já estou então iniciando esse processo da descrição do que vai ser o meu campo, tá? Então, tentem sempre ter um caderninho, né, do lado, um bloquinho de notas que seja, ou, né, era totalmente digital virtual, o próprio bloco de notas do celular. Eu pego o celular e eu vou montando, então, apontando ali os caminhos que eu trilhei. Então, liguei para o fulano de tal, eu posso até anotar o nome dele, sobrenome, né, deixo anotado o telefone que eu liguei para não perder o contato, deixo tudo isso descrito. Aí depois, quando eu vou converter isso num relatório, eu posso omitir, né, pensando ali para não comprometer a pessoa, eu posso omitir o nome e tudo mais, e aí eu vou trilhando. Uma coisa que também é comum dentro da área da pesquisa é, às vezes, na omissão dos nomes, a substituição. Eu sempre indico para que vocês tenham cuidado, porque para ter um homônimo é muito fácil. Eu estou olhando aqui, né, nos nomes de vocês do grupo, né, o nome Leone é mais difícil, o nome João é mais fácil. Então, se de repente, no meu grupo, né, estou estudando o Hotel X, no Hotel X eu entrevistei João, Pedro e Maria, né, uso nomes bem simples. É muito provável de que eu tenha dentro desse hotel esses nomes. Então, para evitar, né, o comprometimento, eu tenho que tomar muito cuidado. E às vezes, né, por mais impessoal que seja, frio até que seja, de enumerar, entrevistado 1, 2, 3, às vezes é até melhor para não comprometer pessoas lá dentro, tá certo? Então, vocês vão julgar com seus orientadores o que é melhor, qual é o melhor caminho para essa certa identificação desses respondentes, mas sempre deem as palavras exatas para quem falou. Por quê? Porque de repente eu tô ali, eu converso com fulano, converso com uma outra pessoa ali, e aí eu deixo, tipo, um relatório que eu falo de modo geral. Ah, foi dito isso, 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 mas quem disse? É importante, mesmo que eu não identifique a pessoa, mas eu coloco lá, né, entrevistado 1, ou, né, sei lá, colaborador 1, vamos usar esse termo, colaborador 1, estou falando de um estabelecimento de alimentos e bebidas. Então eu vou ter do gerente, vou ter o maître, vou ter o garçom, eu vou ter o cozinheiro. Então eu quero falar com esse universo todo, tá? Nesse universo todo, eu posso chamar todos de colaboradores. É até cruel, né? Olhando para esse sistema capitalista nosso que eles estão colaborando, né? Então, assim, vamos chamá-los então de colaboradores. Ok. Colaborador 1, 2, 3 e assim por diante, na ordem crescente. E aí, vamos supor, o João é o colaborador 1, Isabel 2, o Flávio 3. Toda vez que o Flávio disser alguma coisa, eu vou identificá-lo como 3. Isabel falou, vou identificá-la como 2, o João 1, e assim eu vou ordenando, do começo ao fim das falas. Porque depois, ao utilizar no texto, ao gerar o relatório que vai projetar o meu texto descritivo do meu campo,
eu preciso indicar toda vez que o Flávio falou. Eu vou colocar nessa ordem. Porque, de repente, o que Flávio falou é o oposto do João. Um posicionamento crítico e até político, às vezes, né? Uma concepção de mundo completamente diferente de Flávio e João. Então, eu preciso estabelecer o que o Flávio falou no meu trabalho do começo ao fim. Tem que ter uma linearidade, é que eu preciso seguir uma linha condutora, né? Do começo até o final. Então, eu não posso confundir o Flávio com o João. Pensem nisso na hora que vocês estiverem captando as informações, os dados, coletando os dados, tá? Então, o que foi dito por um sujeito vai ser ele, a voz dele precisa ser cuidada, né? E você dá o espaço para ela do começo ao fim, para não gerar confusão. Eu falo isso porque muitas das vezes que vocês vão a campo, vocês vão coletando, se empolgam, conseguem coisas excelentes. E aí, na hora de sistematizar, vocês não têm o cuidado de indicar quem disse o quê. E aí chega um texto, né, para o orientador ou para o professor de TCC e tal, um texto que se confunde. Por quê? Porque nós não estávamos com vocês no momento da coleta. Então aí, quando eu estou lendo, eu vou ter uma percepção que é diferente de quem estava lá. Então, quem estava lá tem total clareza. E quem tem total clareza precisa pensar que quem vai ler precisa entender. Então, eu preciso dar vozes aos sujeitos que disseram o que foi dito, o que foi coletado ali, né, nesse processo da coleta dos dados, tá bom? Então, pensem sempre nisso, se organizem com relação a isso, para que vocês consigam dar essas vozes. Quando eu faço um questionário, vou usar o exemplo dos formulários online. Então, eu tenho, quando eu termino, né, vou usar o exemplo do Google Forms. Quando eu finalizo, gera uma planilha. Essa planilha, eu tenho todas as respostas, né, na ordem aqui pelas linhas. Enumerem essas linhas e indiquem os sujeitos, né? Então, o respondente 1, 2, 3, façam isso, R1, R2, indiquem o que vocês querem como identificação ali dos respondentes. Por quê? Porque depois, na hora de utilizar no texto, vocês esquecem quem falou, e aí vocês vão indicando aleatoriamente o que foi dito. Mas quem falou? Porque mesmo sendo um depoimento escrito, é óbvio que o João vai indicar uma coisa que pode ser o oposto do Flávio mais uma vez. E aí eu preciso ter uma linha condutora que eu vou identificar todo momento da leitura desse trabalho, eu vou ver o posicionamento do João. Ele pode, inclusive, né, com relação a determinado tema, ele pode mudar de ideia. E aí eu posso ponderar isso, eu posso indicar isso. Então, sempre deem as autorias. Se preocupem com isso. Como a gente já fez na parte teórica, indicando os autores, agora no momento da coleta dos dados, que eu tenho sujeitos, que eu tenho, né, pessoas sendo entrevistadas, ou dando depoimentos por escrito, ou mesmo respondendo aos formulários, eu vou então, da mesma forma, eu vou colocar então as referências dessas pessoas. Tá bom? Então, considerem isso para não ter um retrabalho. Quantas vezes eu já não recebi trabalhos de orientandos meus que vinham sem os sujeitos identificados, entre aspas, identificados, como eu estou dizendo, é na ordem da resposta. E se a resposta daquela pessoa aparece em diversos momentos, eu tenho sempre ele identificado lá durante a minha escrita. Tá bom? E é até interessante porque depois, quando eu leio, às vezes eu gostei do pensamento de um lá, de um entrevistado. Eu gosto de ler o todo dele, então eu pego do começo até o fim para ver o que ele disse até o final da entrevista. E isso é bem importante e é interessante para quem lê. Quem vai fazer o grupo focal, né, pensando aqui numa outra técnica, hoje vocês têm o artifício, né, e a facilidade de ter a videoconferência, né? Antigamente a gente se reunia numa sala, definia ali um número, né, de entrevistados, e às vezes colocava ali uma câmera para gravar ou não, né, convidava outras pessoas para auxiliar ou não, e aí eu tinha as anotações. Se são conhecidos, fica fácil de identificar, né, numa gravação as vozes. Se não são conhecidos, eu precisava, inclusive, da imagem, porque com a captação da imagem, a pessoa falando, eu já consigo identificar quem disse, tá? Então, por isso que também, utilizando desses equipamentos, eu consigo ter uma facilidade na coleta dos dados, depois da tabulação desses dados, tá bom? Porque no momento da tabulação, eu tenho muitas dificuldades.
Eu, na época de início ali, de pós-graduação, a gente com dificuldades financeiras, né, não tinha emprego direito, aquela situação toda, eu acabei pegando uns serviços de transcrições de entrevistas, né, e aí eu recebi as fitas, era um trabalho para a Unesco, eu tinha uns amigos da área de ciências sociais, e aí eles trabalhavam com menores infratores, e aí eu recebia essas fitas e eu tinha que transcrever isso tudo. Gente, era uma dificuldade enorme. Primeiro por conta, né, das gírias, né, das falas. Então eu já tinha uma dificuldade com relação a isso, do entendimento, porque era, né, bem complexo, era bem difícil, né, porque tem muitas gírias. Aí é uma região específica, né, de uma cidade, uma periferia. Então também tem as gírias locais lá. Então eu tinha que ficar toda hora tentando decifrar as palavras para colocar no texto. E sem ver quem falava, né, também ficava muito difícil, porque eu só tinha o áudio, e a partir do áudio que eu tinha que descrever quem disse o quê. Então, assim, pensando, né, nesse exercício, e foi um exercício, apesar de eu tirar um dinheirinho ali, né, que eu precisava muito, a partir desse exercício, eu fui pensando em como que, quando eu estiver na condição de pesquisador, como que eu vou evitar esse tipo de situação. Porque, assim, era um retrabalho. Eu tinha que consultar a pessoa que me passava, né, esse tipo de serviço, ele estava presente na entrevista para a gente tentar identificar ali as vozes para definir os sujeitos, né, e assim, era um retrabalho. Então, assim, eu tinha proximidade com essas pessoas, então facilitava. Agora, se eu não conhecesse, eu não teria nem intimidade para pedir essa ajuda, né, então vejam. E aí, na condição de pesquisador, então já tendo essa prévia, eu já comecei a pensar em estratégias. Que estratégias eu tenho para decifrar, então, as pessoas, os sujeitos? Gravação é uma. E nesse modelo que nós temos aqui, com o vídeo, né, com a videoconferência, eu consigo estabelecer ali alguns caminhos para ter a gravação. Então, são estratégias. Grupo focal, gente, é quando eu reúno um número ali de pessoas que têm uma experiência com o fenômeno que eu estou estudando. Geralmente ele é utilizado, né, quando eu tenho pouco tempo para resolver, tá? Então é uma estratégia com relação a tempo. Então eu tenho pouco tempo para entrevistar cada um deles, aí eu acabo gerando esse grupo focal para reunir, ganhar tempo, ou mesmo para quebrar o gelo, porque às vezes o meu público sozinho ele não quer falar. De repente, ali, num grupo, fica mais fácil, eles se animam, começam a dar os depoimentos, né? Ou mesmo é algo muito antigo, que de repente a pessoa tem dificuldades de lembrar. E aí, ao reunir o grupo, cada um vai dando um, lembrei, e aí isso vai somando no todo. Então também é uma estratégia, mas é uma estratégia limitada, porque, como eu disse, né, ao reunir um grupo, eu posso também ter uma pessoa mais falante que conduz toda a entrevista e acaba não deixando espaço para os outros, os mais tímidos decidem não falar, e acabam fugindo muitas vezes, e aí eu, na condução, não posso deixar isso acontecer, eu tenho que dar vozes para todos os entrevistados, então eu tenho que conduzir de modo que eu consiga obter a fala de cada um, mas vamos supor, o João fala mais, o João fala, a Isabel, não, mas ele já falou aquilo, então não preciso falar. E ela meio que no automático, ela já evita repetir o que já foi dito, mas não, eu quero a repetição. Eu quero o posicionamento dela, a visão que ela teve com relação a determinado assunto, né? Então, eu ali, na condução, como pesquisador, eu tenho que instigá-la a falar. Então, muitas vezes, né, demanda mais tempo, demanda a paciência do grupo, mas eu preciso tirar de todos a mesma fala, tá bom? Então, a gente conduz muito isso dentro, né, do curso de hotelaria, porque a gente faz todo ano uma avaliação periódica com os alunos que estão concluindo, né, o curso, para ter, então, uma avaliação do curso, do currículo, né, então, pegando o fluxograma, para entender como foi o processo ali, né, do encadeamento das disciplinas, e aí, então, a gente reúne um grupo, geralmente, a gente estabelece ali um número de mais ou menos uns 7 alunos, e aí a gente vai organizando, então, as sessões, e a gente ouve e tenta sempre ouvir cada um de vocês, anotando sempre, né, sempre tendo pessoas para anotar, alguém que conduza a entrevista, e aí a gente pode gravar ou não. Então fica muito a critério dos pesquisadores. Se eu tenho um número bom de pesquisadores, né, não é o caso de vocês que estão fazendo o trabalho monográfico, individual,
mas vocês podem contar com colegas, né? De repente o colega também vai precisar da ajuda de vocês. E aí vocês podem reunir ali na sessão pessoas que vão assistir apenas e tomar nota do que está sendo dito. E aí, conforme as pessoas estão, que nem aqui, na videoconferência, fica muito fácil. Porque se a Letícia falar, vai ficar piscando aqui e eu vou ver que ela abriu o áudio. E tá o nome dela por escrito com o sobrenome. Eu já posso anotar, então, olha que fácil fica. Eu já anoto e já escrevo o que ela está falando. Né? O mesmo exemplo que eu citei aqui do grupo focal que a gente desenvolve no curso de hotelaria, às vezes, os professores que vão acompanhar, ou é professor novo, né? Pode acontecer de entrar um professor substituto, e aí ele vai ajudar a gente. E aí ele não tem a familiaridade com os nomes. Então, se a gente está no real, né, olhando vocês ali na sala, pode acontecer da pessoa ter dificuldades de escrever o nome de quem está falando. E aí depois precisa pedir ajuda e tal. Se a gente está nesse modelo aqui, como a gente está dentro do Meet, fica muito mais fácil, porque tem nome e sobrenome. Eu anoto e já consigo escrever o que o Flávio disse, o que a Andressa falou, o que o Leone, e isso vai, então, facilitando, né, as formas da coleta de dados, tá bom? E aí, então, como eu falei também, né, do modelo ali do Google Forms, que é o modelo que vocês têm utilizado mais, tomem muito cuidado na hora de compor. Então, vamos pensar na composição de todos os modelos. Então, o Google Forms, eu vou ter um roteiro, né, de questões. Esse roteirinho eu posso colocar questões abertas e fechadas. Lembrando que questões fechadas, elas são ágeis, tanto para quem está respondendo, quanto para quem está tabulando e para quem vai analisar, que é o pesquisador, que vai tabular e analisar. Tá? Então, elas são mais fáceis de serem trabalhadas. Elas vão gerar as porcentagens e eu vou trabalhar com esses números. Questões abertas, elas vão dar muito trabalho. Eu já preciso saber disso, né? Então, já parto desse pressuposto. E aí eu quero os depoimentos, eu quero, né, essas falas, essas aberturas. E aí as pessoas escrevendo, eu vou então utilizar ali o que foi indicado, e aí eu já vou criando estratégias para fazer essa tabulação, tá? Da mesma forma como eu indiquei, sujeitos indicando, falando do começo ao fim, tem uma linha condutora do que foi dito. Né? Então, vou estabelecendo, e aí na hora de utilizar os depoimentos, eu coloco os sujeitos identificados, né, por números ou nomes fictícios. Se autorizar os nomes, utilizo os nomes, mas de preferência sempre partindo da ética da pesquisa, omitindo, tá? E aí, então, preservo as identidades, mas eu tenho a linha condutora, eu consigo indicar. Na hora de transcrever, né, eu faço essa organização, na hora de analisar, eu coloco os sujeitos, então, no meu texto, tá bom? Feito isso, pensando então, né, lá nas questões abertas, eu posso gerar nuvem de palavras, que vocês estão utilizando muito, mas ao gerar nuvem de palavras, utilizando, né, na internet ali, os formatos que existem, sempre é importante no texto indicar a incidência da palavra dita. E ao coletar, indiquem, vocês apenas querem uma palavra que possa resumir determinado fenômeno. E mesmo indicando isso, vocês vão ver que às vezes a pessoa escreve uma frase, tá? Então, de repente, a nuvem de palavras pode ser, vocês podem já indicar algumas palavras para que eles sinalizem, mas o ideal é deixarem aberto, porque é muito mais interessante que o respondente indique, né, a sensação, ou mesmo uma síntese do que ele vivenciou. Então, é sempre interessante deixar em aberto. E aí, ao gerar, eu vou estabelecendo, então, formas para tirar a essência a partir de uma palavra. E aí eu consigo compor uma nuvem de palavras, tá? E fica bem visual, fica interessante de se trabalhar. Mas eu posso montar um quadro, eu posso montar ali algo mais visual, que dê uma facilidade para a interpretação. Então eu vou criando ali caminhos, e óbvio, com os orientadores vocês também definem melhor. Feito isso, beleza, então fiz o meu formulário, tá lá. O formulário, apesar de rápido e barato, eu preciso pensar nas estratégias do acesso ao meu público. Então, vou fazer pelas redes sociais? Cuidado, porque muitas vezes a gente vai pelos nossos pares, né, os nossos amigos, nossos conhecidos, e de repente eles têm a mesma faixa etária, estão na mesma instituição, no mesmo curso, e aí quando eu vou olhar para o perfil, eu simplesmente tenho o mesmo perfil. Então, eu estou meio que enviesando a minha pesquisa, eu estou meio que trazendo ali dados enviesados que não vão ser tão interessantes. Então, é sempre importante que eu dispare para pessoas diferentes,
para pessoas diversas e peço, inclusive, ajuda para essas pessoas diversas que eu tenho contato. De faixa etárias diferentes, é super importante, e aí vocês vão tendo esses encaminhamentos para facilitar. Se eu estou trabalhando com grupos específicos, né, vou falar do grupo de seguidores de determinada produção audiovisual, então é lá que eu vou publicar. E aí eu posso ter a sorte de ter uma diversidade nas respostas, ou de repente eu descubro que o perfil é o mesmo, que é o que pode vir a acontecer. Mas eu encontrei como estratégia a página X. Conversei com o administrador, ele permitiu, eu publiquei lá. Óbvio, né? Óbvio não. É óbvio que pode ter o aceite ou não, eu vou respeitar o que ele vai indicar. Podendo publicar, eu publico na timeline e fico utilizando o recurso do up para subir, porque geralmente essas publicações elas são muitas, né, nessas páginas, e essas publicações de pesquisa elas podem desaparecer. Então, é sempre importante que eu coloque lá o upzinho para subir, para chamar a atenção, então, das pessoas da página. E aí também, né, geralmente, se tem algum conhecido que responde, escreve lá também alguma coisinha para dar um fôlego maior. Mas precisa monitorar e continuar, sempre dando ali, né, mais elementos para continuar, então, subindo, né, o post. Com as entrevistas, então, eu posso ter totalmente estruturada, como eu falei, com todas as questões do começo ao fim, eu não saio da estrutura desse roteiro. Eu posso ter apenas algumas questões que gerem outras ideias, e eu deixo livre, que são as semi-estruturadas, as entrevistas, né, ou eu posso ter a informal. Eu até tenho algumas ideias, e aí eu vou lançando e vou anotando, ou depois gero um relatório a partir do que eu lembrei. Mas tomem cuidado, sempre tentem anotar, tá bom? E expliquem, sempre se apresentem como pesquisadores. Grupo focal, eu tenho os temas. Tendo os temas, esses temas vão ser, então, lançados para o grupo para debate, né? O tema até pode ser uma questão, mas de preferência deixem mais em aberto. E aí lancem para o debate e as pessoas vão respondendo. E eu sistematizo depois nas anotações, tá bom? Então, o que eu tenho para indicar para vocês são esses os pontos, tá? Então, era essa a nossa intenção aqui. Então, já comecem, né, a pensar nesses instrumentais, nas estratégias para a coleta dos dados, e aí já se programem, então, para prever esses campos, né? E como eu falei, estamos num processo, né, desse trabalho remoto, dessa vida virtual, mas, ao mesmo tempo, não acreditem que vai ser fácil, porque não será. Está sendo muito complicado, muito complexo o acesso às pessoas. As pessoas estão cansadas, inclusive, de receber pesquisas. Então, adotem estratégias e delimitem tempos maiores para essa coleta. Então, quanto antes eu fizer, estamos ainda nesse mês de fevereiro, então, quanto antes eu fizer, melhor, porque mais prazo eu vou ter, mais chances de respondentes eu vou ter, então, para coletar, tá bom? Pensem também na estratégia do telefone, do WhatsApp, né, de gravar áudios hoje, eu posso colocar pelo WhatsApp, explico ali para a pessoa, né, que eu vou lançar questões, ela pode ir direto na questão, coloque em responder, segura o dedinho do áudio e grava uma fala sobre a questão, manda lá a resposta. Pega a próxima, grava também, manda lá a resposta. Depois eu transcrevo, tá? E aí eu faço a transcrição, gero o relatório, depois eu uso, então, como uma forma ali, né, de conduzir, né, a minha análise, né, dos meus dados e vou gerando o meu texto, tá bom? Então eu tenho diversas possibilidades. Transcrição de áudio hoje, a gente tem recursos nos telefones, smartphones, nos computadores. Eu posso aproveitar, inclusive, né, a parte de acessibilidade, né, para, vamos supor, eu posso pensar, né, na acessibilidade, tipo, o áudio, né, como transcrever o áudio, vamos supor, uma pessoa que tem dificuldades, tem deficiência, né, auditiva, então é só o visual, eu converto o áudio em texto, então eu tenho esse recurso. Converti, eu só faço as correções, porque às vezes ele converte errado, né, então eu faço as correções e aí facilita na transcrição. A mesma coisa, os tradutores, então eu tenho lá um tradutor, eu falando, ele vai gerando texto. Então, eu também tenho essa opção. Eu posso utilizar o áudio para converter em texto. Então, a gente tem diversos recursos, compartilhem com os colegas os recursos, pensem direitinho nas estratégias, e aí vocês já podem, então, coletar os dados para esse campo. Tudo que for feito, né, tudo que vocês desenvolveram em campo, coloquem no papel, num diário, né, de campo, e isso vai facilitar depois o relatório e depois a escrita.
né? Sistematizem, façam então tudo sistematizado para não ter dificuldades depois. Mesmo que eu vá a campo, que eu observei lá aquela realidade, eu fotografo, eu filmo, para depois relembrar, depois eu posso utilizar isso no meu trabalho. Essa observação sistemática, né, que eu tenho lá os pontos a observar, eu já tenho um roteirinho do que eu preciso ver. Pode ser assistemática, eu nem planejei, mas eu fui, eu identifiquei e eu anotei. E isso eu vou utilizar e descrever no meu trabalho, tá bom? Então, não deem ponto sem nó. Pensem em tudo antes, planejem bem antes, conversem com os orientadores antes, e aí, ao partir para o campo, vocês vão ter mais segurança e vocês vão conseguir, né, um trabalho muito bem feito e não vão ter o retrabalho de ter que voltar, de ter que buscar outras fontes e tal. Então, fica mais suave, fica mais tranquilo. Então, eu encerro por aqui, e aí, então, a gente vai dando sequência, né, à estruturação, então, do trabalho de conclusão de curso, e aí a gente volta depois com mais informações, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado.